A brasileira Débora foi tirar férias no sul da Tailândia. Naquela época não tinha relatos de tsunamis ainda naquela região. As praias, muito pelo contrário, eram bem paradisíacas, bem tranquilas. Ela foi passar alguns dias ali com a sua melhor amiga, só que o que ela não esperava era que só uma delas ia sobreviver até o final daquele dia. O dia delas já começou um pouco agitado, principalmente porque elas sentiram um tremor logo pela manhã. Elas acordaram já com aquele mini terremoto, digamos assim. E aquilo era o começo de um tsunami que estava se formando e era o momento exato que elas tinham para ir embora dali antes que as ondas gigantes chegassem. Só que como o tremor foi muito fraco, elas nem pensaram em ir embora nem nada do tipo, disseram que era normal aquilo naquela região. Então elas continuaram lá tranquilamente. Naquela manhã, as duas decidiram se separar. A Mary, a melhor amiga de Débora, ela não estava se sentindo muito bem, então ela decidiu ficar na praia tomando sol e Débora decidiu fazer um mergulho. Para isso, ela precisava encontrar um barqueiro ali para ir até uma região daquela ilha que era específica para mergulhos e tal. E essa foi uma decisão que fez toda a diferença. Você percebe que as duas estavam em lugares diferentes. Ela encontrou alguns barqueiros ali que estavam dispostos a levá-la nesse passeio, mas ela ficou um pouco desconfortável, porque os barqueiros daquela região, eles eram muito jovens e tal. Ela ia ficar em um lugar sozinha com um deles, então ela queria um barqueiro que fosse um pouco mais velho. E aí demorou um pouco, ela conseguiu encontrar um. E os dois foram ali de barco até a região que era específica para esse mergulho. Chegando lá, não tinha só ela naquele lugar, tinham outras pessoas também ali mergulhando e curtindo aquele lugar que era paradisíaco. Até então, tudo estava tranquilo. Só que os tsunamis muitas vezes se formam silenciosamente, eles não dão tantos alardes. Você percebe que o terremoto foi sentido no início da manhã, ela já estava algumas horas fazendo mergulho tranquila lá e nenhum outro sinal aconteceu. Pelo menos para ela que estava naquela região. Para as pessoas que estavam na praia, como Mary, duas coisas aconteceram naquele momento. Primeiro, o mar começou a secar de forma repentina. Esse é um dos acontecimentos que vem antes de um tsunami. É como se fosse uma maré baixa, só que vai ser muito rápido. É como se estivesse secando mesmo aquela maré muito rápida, e as pessoas ali naquela ilha começaram a olhar encantados aquele fenômeno. Muitos nem sabiam direito o que era um tsunami, na época era muito raro de acontecer, e Mary foi uma dessas pessoas. Enquanto ela estava na praia, ela viu isso acontecer, e outra coisa também aconteceu, que animais como pássaros e até elefantes que tinham na região, eles vão na direção contrária ao mar. Então, esses são aspectos que aconteceram lá na orla, onde Mary estava. Agora ali onde Débora estava, nada muito estranho aconteceu. Até mais um mergulho que ela resolveu fazer, enquanto ela estava debaixo d'água, do nada ela só sentiu aquele turbilhão. O óculos de mergulho foi parar em um lado, o snorkel foi parar em outro, aquelas câmeras à prova d'água que ela tinha também, estava registrando a vida marinha daquele lugar, também foi parar bem distante, e ela perdeu a consciência por alguns minutos. E olha que ela estava mergulhando, então o impacto dessa primeira onda nela foi mais tranquilo, digamos assim. A onda não quebrou diretamente em cima dela. Nesse momento, mesmo atordoada, sem entender direito o que estava acontecendo, ela conseguiu subir à superfície e respirar um pouco. E naquele momento, por incrível que pareça, ela não tinha saído do lugar, só que quando ela olhou para o lado, ela não viu mais o barqueiro, não viu também as outras pessoas que estavam naquela região fazendo mergulho, e ali sim ela viu outra onda vindo na sua direção. E naquele momento, ela pensou que iria morrer ali e que ninguém iria encontrá-la, principalmente porque ela estava sozinha naquele lugar com ondas gigantes vindo na direção dela. Ali ela não tinha mais o que fazer, era ela contra a fúria do mar. Só que o que acontece é que tsunamis como esses, eles ganham mais força enquanto se aproximam da orla. Então, como Débora estava em um lugar de mergulho, por maiores que foram as ondas, elas não estavam quebrando em cima de Débora. A força delas era muito mais forte quando chegavam lá no litoral, onde Mary estava. Então, assim como fazem os surfistas, Débora conseguiu acompanhar essas ondas naquele momento, e até aquele ponto as ondas não estavam se quebrando em cima dela. Só que aí o pior aconteceu. A outra onda que veio foi muito rápida, então não deu para Débora ir nadando e acompanhar a onda. Essa sim se quebrou em cima dela. Débora perdeu a consciência novamente durante alguns segundos, e naquele momento só um milagre faria com que ela sobrevivesse àquela onda. Agora Mary e as outras pessoas que estavam na praia
praia estavam vivendo uma situação completamente diferente. As ondas gigantes se quebravam com toda a força ali no litoral, levavam muitos destroços, destruíram vários resorts e casas naquela região, os postes também, entre outras coisas. Então era muito mais difícil de você conseguir sobreviver estando bem na praia naquele momento, porque a correnteza vinha com tudo e levava tudo que estava no seu caminho. Voltando para Débora, por um milissegundo ela não perdeu a consciência de vez e novamente ela conta que sentiu algo puxando ela naquele momento que fez com que ela conseguisse respirar. Ela estava viva ainda. Mesmo depois da onda ter quebrado em cima dela, ela ainda estava viva. Ela diz que tinham muitos corais ali na região, até porque era um lugar de mergulho, e mesmo assim, com toda aquela força da correnteza, ela não se bateu em nenhum coral, não se bateu em nenhuma pedra vulcânica, porque tinham muitas naquela região também, e ficou ali naquela mesma região. Pouco tempo depois, um outro barco de passeio que estava próximo ali, conseguiu passar e resgatar a Débora, mas Mary não teve a mesma sorte. Depois que chegou ao litoral e viu toda aquela área destruída, parecia até outro lugar, ela tentou ainda encontrar sua amiga, mas infelizmente ela não conseguiu encontrar. Toda a região estava virada de cabeça para baixo e, além de tudo, só depois que Débora percebeu as proporções daquele tsunami de 2004, entrou para a história sendo um dos piores tsunamis da história do nosso planeta. Foram vários países afetados. Só para você ter uma noção, o maremoto que provocou essas ondas foi muito mais potente do que as bombas de Hiroshima. Então você percebe o estrago que realmente fez. São mais de 200 mil pessoas que tiveram as suas vidas perdidas naquele momento, sem contar toda a destruição desses países. Débora por muito pouco sobreviveu. Até hoje ela conta que não sabe o motivo de ter sobrevivido a isso e tantas pessoas terem perdido as suas vidas naquele momento. Ela voltou para o Brasil, hoje ela é CEO de uma empresa e tem uma filha que ela teve depois desse acontecimento. De qualquer forma, ela é uma sobrevivente e conseguiu sair ilesa de um dos maiores fenômenos da natureza, que são os tsunamis, onde as chances de sobrevivência são bem pequenas.